Perseverar na adversidade é um convite constante que Deus nos faz. Não é apenas resistir à pressão das circunstâncias, mas manter-se firme na fé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Essa palavra não é uma sugestão, mas uma ordem que aponta para a vitória final. Perseverar é caminhar com os olhos no alvo, sem se distrair com os ventos contrários. É entender que cada passo dado em fé nos aproxima do cumprimento das promessas. A perseverança é como uma raiz profunda que não se move com as tempestades. Ela se alimenta da confiança no caráter imutável de Deus. Quando permanecemos firmes, mesmo quando não vemos resultados, mostramos que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Senhor. A constância não é construída nos dias fáceis, mas nos vales mais escuros. É no silêncio de Deus que aprendemos a confiar no seu tempo. Cada momento de espera é, na verdade, um treinamento para a vitória. O crente perseverante sabe que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. É preciso ritmo, resistência e um foco inabalável para chegar ao fim. Não se trata de quantos começam bem, mas de quantos permanecem até o final. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram aprovados não pela rapidez, mas pela fidelidade ao longo da caminhada. Perseverar é entender que o prêmio está no fim, e não no meio do caminho. É não permitir que a fadiga espiritual roube a visão. O apóstolo Tiago escreve que a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Isso significa que cada prova é uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar nossa fé. As adversidades, embora desconfortáveis, são necessárias para moldar nosso caráter à imagem de Cristo. Sem elas, seríamos cristãos frágeis e superficiais, incapazes de sustentar o peso das promessas. Perseverar é aceitar o processo, sabendo que ele tem um propósito eterno. É confiar no oleiro, mesmo quando o barro está sendo pressionado. Quando decidimos perseverar, estamos declarando que nossa confiança não é negociável. Isso enfraquece as estratégias do inimigo, que deseja nos ver desistir. O diabo sabe que, se permanecermos firmes, veremos a glória de Deus manifestada. Por isso, ele investe contra nossa paciência e esperança. Mas o perseverante, guiado pelo Espírito, não cede à pressão das circunstâncias. Ele sabe que há um Deus que cumpre cada promessa e que jamais abandona aqueles que nele confiam. Perseverar é viver na certeza de que a vitória é questão de tempo. A verdadeira perseverança não nasce de força humana, mas da confiança absoluta no caráter de Deus. Quando entendemos que Ele é fiel e imutável, encontramos coragem para enfrentar qualquer adversidade. A fé sólida é como um alicerce que sustenta uma construção em meio a tempestades violentas. Quem edifica sua vida sobre a palavra permanece firme mesmo quando o vento sopra forte. Não se trata de ignorar a dor, mas de manter-se inabalável, sabendo que Deus está no controle. Essa certeza é o combustível que nos faz seguir, mesmo quando tudo parece impossível. Perseverar exige disciplina espiritual, pois a vida cristã não é guiada por sentimentos passageiros. Há dias em que orar parece difícil, louvar parece forçado e crer parece um peso. Mas é justamente nesses momentos que a decisão de permanecer se torna mais valiosa. A perseverança é o fruto de uma escolha diária de manter os olhos fixos no Senhor. Não é uma virtude automática, mas um exercício constante de fé e rendição. Cada ato de obediência reforça nossas raízes e nos torna mais resistentes. A Bíblia nos mostra que Abraão creu contra a esperança, mantendo firme sua fé. Isso nos ensina que a perseverança vai além da lógica e das circunstâncias visíveis. Ela é sustentada pela convicção de que Deus não mente e que suas promessas são seguras. Mesmo quando tudo ao redor grita "desista", a voz do Espírito diz "continue". Essa voz só pode ser ouvida por aqueles que cultivam intimidade com o Pai. Perseverar
é escolher acreditar no invisível, confiando que Ele está agindo. A oração é uma arma poderosa na construção da perseverança. Quando falamos com Deus, nossas forças são renovadas e nossa visão é ajustada. A comunhão com o Senhor nos ajuda a enxergar além da dor presente. Ela nos lembra que nossa história está nas mãos daquele que é soberano. Por isso, a perseverança não é apenas uma questão de resistência humana. Ela é resultado de um coração que não solta a mão de Deus, custe o que custar. Quem persevera vive com o olhar voltado para o eterno, e não apenas para o agora. As dificuldades perdem parte do seu peso quando entendemos que são temporárias. Nossa pátria não é aqui, e cada luta nos aproxima do lar definitivo. Essa perspectiva eterna é o que nos dá ânimo para continuar avançando. Perseverar é, portanto, viver com a certeza de que há uma glória reservada para nós. E essa glória supera infinitamente qualquer sofrimento presente. Jesus é o maior exemplo de perseverança que já existiu. Ele suportou rejeição, humilhação, traição e dor física intensa, sem nunca recuar. Sua missão exigia obediência total, e ele não se desviou nem por um instante. A perseverança de Cristo não era apenas resistência, mas amor em ação. Mesmo no Getsêmani, quando o peso da cruz parecia insuportável, ele disse: "Seja feita a tua vontade." Isso nos mostra que perseverar é submeter nossa vontade à de Deus, mesmo com lágrimas. Olhando para Jesus, aprendemos que a perseverança exige renúncia. Não se trata apenas de esperar, mas de esperar com fé e pureza de coração. Ele não permitiu que as ofensas, o cansaço ou a pressão o desviassem da missão. Essa postura nos desafia a manter a integridade diante das provações. Perseverar, como Cristo, é não abrir mão do propósito por causa do sofrimento. O amor pelo Pai e pelas almas o sustentou até o último suspiro. Cristo também nos ensinou a depender do Pai em cada momento de dificuldade. Ele não enfrentou a cruz sozinho, mas em constante oração e comunhão com Deus. Isso revela que perseverar não é suportar o peso sozinho, mas compartilhá-lo com o Senhor. Quando derramamos nossas angústias diante dele, recebemos força para continuar. Jesus nos provou que a oração não é fuga, mas combustível para a missão, e que, sem ela, não há como suportar as dores da caminhada. O autor de Hebreus nos orienta a correr a corrida com perseverança, olhando para Jesus. Isso significa manter o foco naquele que já venceu, e não nas circunstâncias. Quando desviamos o olhar, o peso da luta parece insuportável. Mas ao fixá-lo em Cristo, a esperança se renova e a coragem volta. O exemplo dele é um lembrete constante de que o fim vale o preço pago. Ele não apenas suportou a cruz, mas conquistou a vitória eterna para nós. Perseverar como Cristo é mais do que resistir. É vencer com propósito. Cada passo dado com fé é um testemunho da obra dele em nós. Assim como ele não desistiu, nós também somos chamados a não recuar. E, se caímos, levantamos e seguimos, porque a jornada não acabou. O Espírito Santo nos capacita a refletir essa mesma perseverança. E um dia, como ele, veremos a recompensa da obediência. A adversidade é uma das salas de aula mais desafiadoras da vida cristã. Nela, aprendemos lições que não podem ser ensinadas em tempos de conforto. O fogo da provação não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Assim como o ouro é refinado pelo calor, nossa fé é fortalecida pela pressão. Deus permite certas lutas para moldar nosso caráter e ampliar nossa visão. Cada batalha é uma oportunidade de amadurecimento espiritual profundo. Quando enfrentamos tempos difíceis, podemos reagir de duas formas: reclamar ou aprender. Os que reclamam se tornam amargos e frágeis, mas os que aprendem se tornam fortes. A escola da adversidade nos ensina a depender totalmente de Deus. Ali, percebemos que não controlamos tudo e que precisamos confiar no seu agir. É nesse ambiente que crescemos em humildade e sabedoria.
E a cada lição aprendida, ficamos mais preparados para desafios futuros. A adversidade também expõe áreas ocultas do nosso coração. Ela revela onde nossa fé é genuína e onde ainda precisamos ser transformados. Às vezes, pensamos que confiamos em Deus, até que o vento contrário sopra. É nesse momento que descobrimos se nossa confiança é superficial ou profunda. As provações nos confrontam com nossas fraquezas e nos chamam ao arrependimento. Assim, a dor se torna instrumento de cura e alinhamento espiritual. Muitos homens e mulheres na Bíblia passaram por essa escola. José foi moldado na prisão, Davi no deserto e Paulo nas perseguições. Nenhum deles alcançou seu destino sem antes passar pela prova. Eles entenderam que cada sofrimento fazia parte do preparo para algo maior. O processo é doloroso, mas o resultado é glorioso. A perseverança forjada na adversidade é inquebrável. Se hoje você está nessa sala de aula, não desanime. Deus é o mestre e conhece o currículo que precisa aplicar na sua vida. Ele sabe o que tirar, o que acrescentar e quando o teste precisa vir. Nenhuma lição será desperdiçada se você permanecer fiel. A adversidade não define seu fim, mas molda seu futuro. Confie no processo e permita-se ser transformado por ele. A tentação de desistir é uma das maiores armas do inimigo contra nós. Ele sabe que, se pararmos, deixaremos de ver o cumprimento das promessas. Por isso, ele tenta minar nossa esperança com mentiras e dúvidas. Às vezes, o cansaço parece mais forte do que a fé que carregamos, mas é nesse ponto que precisamos decidir continuar, mesmo sem forças. A vitória é para quem não recua, mesmo quando tudo grita pare. O desânimo não é apenas um sentimento, é uma estratégia espiritual. Ele nos cega para o que Deus está fazendo nos bastidores. Quando desistimos, entregamos de bandeja o terreno conquistado. Por isso, resistir é um ato de guerra espiritual. Cada dia que persistimos, desarmamos as investidas do maligno. Perseverar é lutar contra a vontade de parar. A Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Essa promessa é um lembrete de que o esforço não é em vão. Ainda que o fruto não seja imediato, ele virá na hora certa. O agricultor não colhe no mesmo dia que planta, e nós também não. A perseverança é o intervalo entre a semeadura e a colheita. E esse intervalo é onde nossa fé é mais provada. Resistir à tentação de desistir exige disciplina espiritual. É preciso continuar orando quando a resposta parece distante. É necessário seguir servindo quando não há reconhecimento. É vital seguir amando mesmo quando não há retorno. A perseverança é construída nesses momentos invisíveis. E Deus vê cada passo dado em fidelidade. Quando pensamos em desistir, precisamos lembrar do motivo pelo qual começamos. O propósito de Deus para nós é maior que qualquer dificuldade momentânea. As promessas dele são imutáveis e independem do cenário atual. Por isso, desistir não pode ser uma opção para quem crê. Se for preciso, descanse, mas não abandone a corrida. A perseverança é o caminho que nos leva ao destino. Toda promessa de Deus carrega um tempo determinado para se cumprir. Esse tempo raramente é imediato e muitas vezes nos desafia a esperar. A espera pode ser dolorosa, mas é parte do processo de preparo. Abraão esperou anos para ver Isaque nascer, mesmo com todas as impossibilidades. José passou por injustiças antes de chegar ao palácio do Egito. Cada história prova que Deus cumpre no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas fragmentos. Apressar o processo é arriscar perder a plenitude da promessa. Por isso, perseverar é também saber esperar com paciência. Essa paciência não é passiva, mas cheia de fé e expectativa. É confiar que o céu está trabalhando mesmo no silêncio. Durante a espera, Deus está moldando nosso caráter. Ele nos ensina a depender mais dele do que do cumprimento da promessa. Nos mostra que o milagre é importante, mas a transformação é essencial.
Muitas vezes, ele usa o tempo para remover pesos desnecessários. Cada dia de espera é um passo de preparação para o que virá. A perseverança é fruto desse trabalho invisível. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que as promessas não chegam antes nem depois da hora certa. Deus não se atrasa, mas também não se adianta. Seu tempo é alinhado com seu plano eterno. Por isso, não devemos temer o calendário divino. Ele sabe exatamente quando liberar cada bênção. Aqueles que perseveram na espera colhem de forma abundante. A colheita não será apenas proporcional à semente, mas à fidelidade. Cada lágrima derramada no processo se tornará testemunho. E cada oração feita no secreto será respondida. O tempo de Deus é um presente para quem confia. E perseverar é a chave para viver o cumprimento. Perseverar na adversidade não é algo que conseguimos por nossas próprias forças. Somos limitados, frágeis e facilmente influenciados pelas circunstâncias. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo como consolador e guia. Ele nos lembra das promessas quando estamos prestes a esquecer. Ele nos fortalece quando nossas forças se esgotam completamente. Com Ele, não apenas resistimos, mas avançamos com confiança. O Espírito Santo é nosso aliado no combate espiritual. Ele nos equipa com discernimento para identificar as estratégias do inimigo. Nos dá coragem para enfrentar batalhas que parecem impossíveis. E nos ensina a guerrear de joelhos, buscando força na presença de Deus. A perseverança, guiada pelo Espírito, é firme e constante. Ela não se baseia em emoções, mas na verdade imutável da palavra. Quando a dor é grande, o Espírito nos consola com paz sobrenatural. Essa paz não ignora a realidade, mas nos sustenta em meio a ela. É como um rio que continua fluindo mesmo durante a seca. Ele renova nossa esperança diariamente, impedindo que a chama se apague. Assim, conseguimos continuar caminhando, mesmo no deserto. O Espírito é a força que transforma a resistência em vitória. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental para não desanimar. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. Ele nos revela caminhos que não veríamos sozinhos. Nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. E nos encoraja a seguir até o cumprimento da promessa. Sem Ele, a perseverança se torna apenas teimosia humana. Deixar-se guiar pelo Espírito é escolher perseverar com propósito. Ele nos mantém no centro da vontade de Deus, evitando atalhos perigosos. Nos lembra que a corrida não é sobre velocidade, mas sobre constância, e nos prepara para recebermos a recompensa prometida. O Espírito é o selo que garante que não estamos sozinhos na jornada. Com Ele, perseverar deixa de ser um peso e se torna um privilégio. A perseverança não é em vão, há uma recompensa reservada para quem permanece fiel. O apóstolo Paulo declarou ter guardado a fé e aguardava a coroa da vida. Essa é a promessa para todos que não desistem de seguir a Cristo. Cada lágrima será enxugada pelas mãos do próprio Deus. Todas as dores darão lugar à alegria eterna em sua presença. A glória futura superará qualquer sofrimento presente. A vitória final não é apenas sobre os inimigos externos, mas sobre nós mesmos. Vencer o medo, a dúvida e a tentação de desistir é uma grande conquista. Perseverar é mostrar que nosso amor por Deus é maior que qualquer prova. É viver com os olhos fixos na eternidade e não no que é passageiro. O céu é a herança dos que suportam até o fim. E essa herança não pode ser roubada por circunstâncias. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso mostra que não basta começar bem. É preciso terminar firme. Cada passo dado com fé nos aproxima do encontro com Cristo. A coroa da vida é para aqueles que mantêm o compromisso até o último suspiro. E essa certeza nos dá forças para continuar avançando, pois sabemos que nada do que fazemos para o Senhor é inútil. No grande dia, veremos que cada momento de perseverança valeu a pena.
O abraço do Pai será a maior recompensa que poderíamos receber. O sofrimento de hoje se tornará pequeno diante da glória revelada. O que parecia demorado se mostrará perfeitamente planejado, e todo o esforço se transformará em louvor eterno. A perseverança nos conduzirá à alegria completa. Por isso, não desanime, mesmo que a luta pareça longa. O fim da corrida é certo para quem permanece fiel. A coroa já está preparada para aqueles que não se rendem. O céu é a meta, e Cristo é a nossa maior recompensa. Persevere com coragem, pois aquele que prometeu é fiel. E, no tempo certo, Ele virá e nos dará a vitória eterna. Não importa o tamanho da adversidade, Deus já escreveu o final da sua história. Continue firme, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força para não desistir e deixe nos comentários: eu vou perseverar até o fim. Sua fé vai inspirar outros a permanecerem firmes também.